Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 5 e o versículo de número 8. Assim está escrito: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o valor da obediência e os seus resultados. O texto que li faz referência à pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando ele, sendo Deus, despojou-se da sua glória, aceitou o propósito de Deus o Pai de vir a esta terra, assumir a forma humana, identificar-se com a humanidade, viver entre os homens, participando com eles de todas as coisas próprias da vida humana, e que na condição de homem ele estaria também sujeito à obediência, porque ele veio para identificar-se conosco e, em tudo aquilo que fizesse, deixar registrado como um exemplo de que ele, como nós, passou por todas as fases da vida, inclusive os sofrimentos, e também aprendeu através do caminho da obediência. Então, a obediência de Jesus é uma obediência admirável, porque ele não realizava nada durante o seu ministério sem que ele fizesse referência ao Pai. E mesmo quando ele estava em fase de crescimento, ele não respondia a seus pais, ele era-lhes submisso, ou seja, ele prestava obediência tanto a José quanto a Maria. E quando chegou o momento de ele começar o seu ministério, ele começou da melhor forma possível, obediente ao plano, ao propósito e à vontade de Deus. E essa obediência, ele demonstrou-a do começo ao fim do seu ministério. E a palavra de Deus sempre vai nos mostrar Jesus tendo aquela prática da obediência, a obediência filial, como filho do homem, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, através do sofrimento, das injúrias, ameaças e perseguições. O Senhor Jesus manteve-se firme e demonstrou a sua obediência, mostrando que é possível a humanidade se volta para Deus, ainda que em sofrimentos e dificuldades, é possível aprender a obediência. Quando nós olhamos na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nós vamos encontrar no versículo de número 8, dizendo assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, observe aqui a referência que Paulo faz sobre a obediência de Jesus. Esta obediência integral que o levou à morte e morte de cruz. Por quê? Porque o plano da redenção, ele se concretizaria, ou consumaria, com a morte de cruz. Jesus veio com esta finalidade de obedecer o propósito de Deus, e em obedecer estava como ponto clímax
a sua morte na cruz. Em várias situações ao longo do caminho, o adversário, utilizando-se de artimanhas para não permitir ou impedir que Jesus obedecesse aquilo que ele veio fazer. Ele disse: eis aqui, ó Pai, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer a tua vontade. Ele era como o servo das orelhas furadas, alguém que voluntariamente se entregou para obedecer, ainda que isto o levasse à morte. E como disse, o adversário procurou trabalhar de todas as formas para desviar Jesus da cruz. No ato do nascimento de Jesus, ele utilizou-se de Herodes para, por fim, a vida de Jesus e que o plano de Deus não se realizasse. Mas Deus livrou a Jesus, orientando José e Maria que fossem para o Egito, e no tempo determinado, quando Herodes já não mais existia, o Senhor Deus pediu que ele voltasse. Um outro ponto que ele encontrou foi logo após o batismo. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E por 3 vezes o diabo o tentou fazer com que ele desviasse o olhar, o propósito da sua vinda a esta terra, para que ele submetesse à indução do diabo. Mas Jesus venceu as 3 tentativas que ele fez, utilizando unicamente a palavra da maneira correta, ao passo que Satanás estava utilizando também da palavra, porém de maneira incorreta. Mas Jesus, da maneira correta, venceu com o poder da palavra proclamada, da palavra referenciada. Passado algum tempo, quando Jesus está junto com os discípulos, quantas vezes as pessoas o perseguiram com pedras, o ameaçando para matá-lo, mas Deus nunca permitiu, porque não era chegada a sua hora. E ele passava pelo meio daquele povo e ia embora, ia para outras localidades. Não conseguiram. Lá na frente, quando ele recebe aquela afirmação, quando ele pergunta quem dizem os homens ser o Filho do Homem, Pedro, revelado pelo Senhor, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, referindo-se a Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bonito, esta revelação maravilhosa. Mas, de repente, Jesus diz que importava que o Filho do Homem fosse entregue na mão dos malfeitores e fosse morto, levado à cruz, através da qual ele morreria e seria sepultado, e que iria a Jerusalém para que isto se cumprisse. O adversário, utilizando-se da boca de Pedro, disse: nunca aconteça isto contigo, querendo impedir Jesus de ir. E Jesus entende que não é Pedro, mas é o adversário na boca de Pedro. E Jesus então diz: para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo. Ele seguiu o seu caminho com obediência. Quando ele chega e está crucificado, lá na cruz do Calvário, lá no alto do Gólgota, e 2 malfeitores, um à direita e outro à sua esquerda. E um começa a zombar, e o povo embaixo começa a dizer: se tu és o Cristo, desce da cruz, e nós creremos em ti. O malfeitor dizia: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O que era isto? Isto era uma pressão forte para
que Jesus cedesse e atendesse a estes reclamos da multidão e daquele malfeitor. Mas Jesus não deu ouvido a estas coisas, ele manteve-se firme. Por isso diz a Bíblia que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele não cedeu em momento nenhum, mas em todas as oportunidades ele manteve a firme obediência a Deus e ao propósito que ele veio realizar na face da terra. E nós somos felizes porque a nossa salvação e libertação é o resultado claro, visível da obediência de Jesus ao propósito e plano que Deus, o Pai, tinha estabelecido, com o qual haveria de atrair e reconciliar a humanidade consigo, para que desfrutassem do plano da salvação, das bênçãos que Deus tinha reservados para aqueles que chegariam à fé e à salvação através do Senhor Jesus Cristo. E quando nós, pela fé, chegamos a Jesus, a palavra diz que nós, outrora, éramos filhos da desobediência. Mas agora fomos chamados para sermos filhos da obediência. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz: aquele a quem vos apresentardes para obedecer, sois servos, ou do pecado para a morte, ou da justiça para a vida. Então, tudo se resume em uma vida de obediência. E esta obediência é aquela que o Senhor Deus espera de cada um de nós, que observemos na vida de Jesus os caminhos pelos quais ele trilhou com uma vida de obediência e que possamos também permanecer no caminho da obediência. Quando Deus chamou Abraão para sair da casa de seu pai, da sua casa, da sua parentela, da casa de seu pai, para uma terra que o Senhor haveria de mostrar, ele não sabia para onde ia. Mas a Bíblia diz que ele obedeceu e saiu sem saber para onde ia, mas obedeceu pela fé. Nós observamos que, quando Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel do jugo escravizador do Egito, ele obedeceu às orientações que Deus lhe deu. Foi igual com Josué, com também aqueles que foram usados por Deus como libertadores no tempo dos juízes. Colocaram-se em obediência diante do Senhor e receberam encargos maravilhosos com os quais o povo de Israel foi liberto e desfrutou de momentos de paz e tranquilidade. Os profetas que falaram em nome do Senhor, eles viveram estritamente pelo caminho da obediência. Por isso, Deus lhes confiou o ministério profético. Foi assim com Isaías, com Jeremias, com Ezequiel, com Daniel e com tantos outros profetas. Eles desempenharam este importante trabalho porque optaram ou decidiram seguir pelo caminho da obediência. E no caminho da obediência, há promessas de Deus, a vitória, há livramentos, há bênçãos e a segurança. Já por outro lado, quando concernente a Saul, que ele tinha desobedecido quando guerreando com Amaleque, era para ele destruir tudo, tanto as pessoas quanto os animais. Mas ele pegou o melhor dos animais e guardou para si e usou lá uma conversa meia diferente para se justificar. Por que ele tinha feito aquilo? Ele não obedeceu.
No momento que era para oferecer o sacrifício, ele deveria esperar o sacerdote Samuel. Mas ele não esperou. E quando Samuel chega, diz a ele: tem o Senhor prazer em que se lhe ofereça sacrifícios? Pois melhor é obedecer do que oferecer sacrifício. Não importa as pessoas dar um ar de religiosidade através de sacrifícios, apresentando-os e tocando trombeta diante de outras pessoas para demonstrar o que fazem, se não estão dispostas a entrarem pelo caminho da obediência. A bênção, os resultados, os livramentos, eles só acontecerão quando nós estivermos andando no caminho da obediência. Então precisamos viver e servir a Deus como filhos obedientes. Por quê? Que filho há que não tenha prazer de obedecer ao pai? O filho que não é obediente, ele se rebela. Ele se mostra ingrato e, portanto, ele não tem consigo a bênção que tem o filho obediente. O filho obediente, ele sempre promove alegria no coração do pai. Conforme Jesus foi obediente em tudo, o coração do pai, Deus estava grato, satisfeito por ver a obediência do seu filho, Jesus Cristo, aqui na terra, embora debaixo de muito sofrimento, mas ele decidiu caminhar por meio da obediência. E hoje desfrutamos destes resultados porque Jesus ousou vir e ir até o fim, obedecendo tudo quanto por ele ou a ele estava determinado realizar. Ele o fez e Deus o colocou à disposição daqueles que creem. Quando nós começamos então a observar isso, nós vamos ver alguns pontos na palavra de Deus que são resultados, na verdade, da obediência. Então, quando se há uma vida de temor e de obediência diante da presença do Senhor, as coisas parece que elas se voltam para a nossa vida como resultado da obediência. A obediência atrai para si, ou para mim, ou para você, as bênçãos de Deus. A obediência nos coloca em uma afinidade com Deus, de tal forma que tenhamos a alegria e o prazer de estar servindo ao Senhor como um filho obediente. E o filho obediente é amado pelo Pai. Ele leva alegria ao coração do Pai. Então, quando nós começamos a observar, nós vamos encontrar, primeiro lá, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, nós temos ali duas referências importantes. A primeira no versículo de número 32, que diz assim: e nós somos testemunhas acerca destas palavras. Quais? Aquela que Pedro estava dando testemunho a respeito de Jesus. E nós e também o Espírito Santo. Observe agora que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, com base nesse texto importante, nós encontramos que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Então, quem não obedece não recebe de Deus o Espírito Santo. É o que depuramos deste versículo. Está assim: nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Quando eu e você entramos pelo caminho da obediência diante de Deus,
ele nos dá o Espírito Santo. Ele tem plena liberdade de operar na nossa vida. E no versículo 29, observe: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que era que estava acontecendo aqui? A obediência a Deus fortaleceu no coração dos apóstolos uma firme convicção que, mesmo debaixo de ameaças e perigos, eles não retrocederam, eles não desanimaram, eles não negaram, mas eles disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque na obediência a Deus, eles tinham a convicção da companhia, da presença, do livramento de Deus para a vida deles, enquanto estavam vivendo na obediência. Então Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Agora está dito aqui que aqueles que lhe obedecem, Deus deu o Espírito Santo. E que a nós importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, isto fortalece a convicção. Convicção é algo íntimo do nosso coração. Princípios que se estabelecem lá e tornamo-nos, pela convicção, gigantes espirituais para enfrentar toda sorte de adversidades e dizer: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, obedeceremos a Deus, não importa o que nos aconteça. Como aconteceu lá com os 3 jovens hebreus que foram convocados ou pressionados para se dobrar diante da estátua que Nabucodonosor levantou, e ele disse: não, nós não adoraremos a sua estátua. O nosso Deus tem poder para nos livrar. Como que diz? Nós continuaremos de pé em obediência ao nosso Deus. E por aquela atitude, eles tiveram um grande livramento. Nenhum mal lhes aconteceu. Mas observamos também em 1 Pedro, no capítulo 2, 1 e versículo 22, está escrito assim: purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então, purificar as vossas almas na obediência à verdade. Então, enquanto houver obediência à verdade, obediência à palavra de Deus, que é a verdade, havendo obediência à verdade, o resultado desta obediência à verdade vai produzir em nós a purificação das nossas almas. Vamos ser purificados por meio da obediência. Então veja que é importante obedecer. E nós agora somos chamados que, como filhos obedientes, servir a Deus com alegria, com amor, com fidelidade. Então veja como é importante obedecer a Deus. O exemplo maior que nós temos está em Jesus Cristo, que aprendeu a obediência por aquilo que sofreu e que humilhou-se até a morte, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Do começo ao fim da vida de Jesus, o Jesus, homem, que habitou entre nós, ele demonstrou
obediência integral a seu Pai, a Deus, o Pai. E tudo que ele falava ou fazia, ele dizia: eu faço conforme o Pai. O que é isto? Obediência. Então, o exemplo de Jesus na obediência também serve para nos moldar no caminho, para que andemos também no caminho da obediência. Quando andamos no caminho da obediência, nós temos tudo aquilo que precisamos para vencer as dificuldades e adversidades que se apresentarem diante de nós, mundo afora. Então, nós observamos, em primeiro lugar, que a obediência é melhor do que o sacrifício. Não adianta sacrificar se não está disposto a obedecer. Deus está mais interessado na obediência do seu povo do que no oferecimento de sacrifício. O sacrifício pode ser algo à parte da pessoa, mas a obediência é algo íntimo, lá do coração, porque para se obedecer em verdade, tem que obedecer de coração. Então, o centro da vida tem que se curvar em obediência diante do Senhor nosso Deus. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Observamos que Deus deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Então, obediência abre a porta pela qual recebemos da parte de Deus o Espírito Santo. E também firmamos a nossa convicção em Deus quando vivemos no caminho da obediência. E quando interrogado, podemos, como Pedro, dizer: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, a obediência vai firmar as nossas convicções e vamos nos manter de pé diante de qualquer que seja as ameaças que se apresentarem contra nós. A obediência vai dar-nos esta estabilidade e firmeza neste caminhar com o Senhor. Os nossos corações serão purificados mediante a obediência. Então, a obediência vai fazer com que a nossa alma seja purificada pela verdade. Obediência à verdade. Então, são estes os pontos que nós precisamos entender e seguirmos por ele. Se assim fizermos e aprendermos no exemplo de Jesus e estes textos referidos nas Escrituras, certamente nós vamos estar no melhor caminho possível, no caminho da obediência. É o caminho que Deus espera nos encontrar. Ele não quer nos ver parado, não quer nos ver no caminho da desobediência, da derrota, da contenda, da rivalidade, não, da provocação, não. Deus nos chamou para que nós andássemos no caminho da obediência. Obedecer a Deus é significado de bênçãos, de livramento, de vitória, de fortalecimento, de convicções, de purificação, ou seja, uma vida que esteja totalmente agradável e disponível diante da presença do Senhor. Deus só pode utilizar a nossa vida em qualquer dos seus propósitos para a realização da sua vontade aqui na terra, se ele encontrar em nós a pura e simples obediência. Quando Deus pode encontrar a obediência em nosso coração, ele certamente colocará diante de nós recursos e oportunidades
pelas quais ele vai nos conduzir, e por sermos obedientes, vamos estar sempre submissos e prontos a obedecer à sua vontade, e assim o propósito de Deus vai se realizar por nosso intermédio aqui na terra, unicamente pelo caminho da obediência. Não é de outra forma. Não adianta tentar de outro jeito, porque não vai dar certo. Não vamos conseguir. Mas se entrarmos pelo caminho da obediência, conforme já falamos, então este caminho nos levará de vitória em vitória. E certamente estaremos seguros e protegidos, porque ao filho que obedece, o Pai estende a mão para livrar, para defender, para suprir, para dirigir, para abençoar, para confirmar. Então veja que são inúmeras as bênçãos que serão direcionadas à vida do fiel que se dispuser a andar diante da presença de Deus com o temor e a obediência. Obediência irrestrita diante de Deus. Estes filhos obedientes serão recompensados e abençoados pelo Senhor. Ele se manifestará na vida de um fiel obediente em todo o tempo. Eu e você temos diante de nós o exemplo de Jesus e os resultados que a obediência pode trazer para a nossa vida. Então resta-nos agora trilharmos por este caminho e procurar nos amoldar ao propósito de Deus e com obediência sincera e de coração nos prostrar diante do Senhor para fazer tudo quanto por Ele nos for mandado e viver e testificar o resultado desta obediência maravilhosa que o Espírito de Deus opera na nossa vida. Somos chamados para sermos filhos obedientes ao nosso Deus e Pai no exercício da sua vontade. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.